percebendo. E o que acontece? Eu falo isso porque certa vez eu fui no monte, o que me lembrou são os assuntos de monte. Certa vez eu fui no monte e os irmãos ali tinham um costume muito diferente. Eu estava acostumado a ir no monte, no meio da cidade, e eu fui na minha terra de águas lindas, que Deus me deu muito privilégio naquela terra, e os irmãos me chamaram para poder ir no monte. E eu fui no monte, o presbítero me chamou para poder ir no monte, eu fui no monte, passamos em alguns lugares no interior, lá no interior, fomos em alguns lugares, achamos alguns irmãos e fomos juntos ao monte. E cheguei lá, os irmãos tinham um costume diferente. Quando chegava naquela parte que eles tratam melhor, que tratam com carinho tremendo, a parte que eles fazem a oração, é tudo limpinho, direitinho, tá? Quando eles chegavam naquela circunferência, eles tiravam o sapato e deixavam para trás. Eu achei bem diferente, porque aqui na cidade a gente não fazia, né? Sim. E deixava o sapato para trás. Aí eu olhei e pensei assim, rapaz, aqui eles fazem tudo diferente. E lembrei daquela passagem de Moisés, tira os sapatos dos seus pés, porque é o lugar que tu está pisando é a Terra Santa. E os irmãos levavam muito a sério aquele lugar. E é interessante quando você ora muito no lugar, aquele lugar acaba adquirindo um efeito sobrenatural, que muitas vezes é mais fácil o sobrenatural acontecer naquele lugar. Por mais que aquele lugar tenha sido por muito tempo usado por trevas, para crimes, alguma coisa assim, quando você começa a orar naquele lugar, a natureza daquele lugar vai mudando, a essência daquele lugar vai mudando e vai começando a agir o sobrenatural de Deus ali. E agora ele chegou o momento em que começamos a orar e os irmãos sentiram uma manifestação de Deus tremenda. A manifestação de Deus era notória ali. Havia uma unção de alegria tremenda, os irmãos falando muito em línguas, muito mistério, porém comigo eu não estava sentindo nada. E o que eu pensei naquele momento é que Deus não estava trabalhando na minha vida. E eu comecei a orar e pedir dons a Deus, que Deus ativasse dons em mim, pedir dons que eu sabia que Deus não tinha me dado aquele dom, tá? Mas eu pedi dons. E naquele momento eu pedi dom de línguas, porque raramente eu falo em línguas, tá? Em verdade, o Senhor Jesus não me deu dom de línguas, me deu muitos outros dons. E não me deu dom de línguas. Então, com muita raridade, eu falo em línguas. E naquele momento, o que mais era fluente naquele momento era o dom de línguas. Todo mundo falando em línguas estranhas, né? Como diz ali no Coríntios, no livro de Coríntios, falando na língua dos anjos. E comigo não acontecia nada, eu não sentia nada. Os irmãos maravilhados, eu não sentia nada. E eu comecei a procurar defeito em mim mesmo. E tentando entender, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu devo estar com pecado. Eu lembrei que no Salmo 139 fala que o salmista ele ora por aquele, pelo pecado que ele não sabe cometeu, tá? Se porventura, Senhor, existe algum caminho em mim, mal em mim, guia-me pelo caminho eterno. Eu orei daquela forma porque eu não conseguia entender por que para mim estava em silêncio, para mim eu não estava sentindo nada. Mas eu quero te dizer que muitas vezes Deus trabalha na tua vida sem você sentir nada. Deus não é obrigado a confirmar a movimentação dele, o agir dele, através de emoções. Muitas vezes, pela misericórdia dele, ele manifesta emoções na gente, manifesta percepção. Mas muitas vezes Deus está trabalhando sério na tua vida e você não está percebendo. Porque você ainda está achando que Deus tem que manifestar alguma coisa em você, tá? E Deus trabalhou de maneira tremenda na minha vida naquele dia, só que eu não tinha percebido. E como eu voltei frustrado para casa. Quando voltamos para casa, já perto de 1h da manhã, eu fui dormir e como eu estava decidido no outro dia estar dormindo em jejum, então naquele momento eu resolvi que eu ia dormir em jejum. Então eu ia dormir em jejum e pela fé eu ia continuar orando. Já que eu ia estar em jejum a partir das 7h da manhã, então já aproveitei para dormir em jejum logo de uma vez. E eu orei da seguinte forma, que eu ia estar em propósito de estar orando com Deus mesmo quando estivesse dormindo. E ainda usei o texto naquele momento de oração, ele mostrando que como Abel, mesmo morto, o sangue dele clamava por justiça a Deus, então eu mesmo dormindo pela mesma fé, eu ia estar em oração. E eu orei até dormir. E quando eu orei até dormir, aí agora aconteceu uma coisa tremenda. Deus tinha um tratar que era somente comigo, particular comigo, não era no meio da multidão. E Deus me levou novamente naquele monte. E de repente simplesmente estava naquele mesmo monte.
Em espírito eu não sabia, porque para mim era como se estivesse físico. Era como se eu ainda não tivesse ido embora. Era como se todos tivessem ido embora e eu estava sozinho ali. E a única coisa diferente é que as árvores eram muito grandes. Eram muito grandes, né? Eram gigantescas as árvores. E eu estava no mesmo lugar e fazendo a mesma oração. E na oração eu falava assim: Deus, me batiza com fogo, Deus. Deus, me toca com fogo, Deus. Me envolve com fogo do teu altar. Me envolve com fogo, com esse teu fogo sobrenatural. E eu orava mais ou menos assim, com a mesma intensidade. E agora com mais liberdade, porque eu estava sozinho. Tá? E de repente veio caindo, semelhante a uma bola de sabão. A mesma movimentação, veio caindo uma bola de fogo. E ela flutuava no ar e vinha caindo cada vez mais. Era mais ou menos o tamanho de uma bola de sabão, de futebol de salão, tá? E ela foi caindo lentamente. Quando ela bateu no chão, ela espalhou como borra de solda, tá? Espalhou como borra de solda. E veio uma gota, um pouquinho daquilo, e esbarrou no meu pé. Veio no meu pé e me queimou. Só que queimou e eu senti dor real. Quando me queimou, eu senti dor mesmo. E estava doendo muito. Então eu fiquei em desespero naquele momento. Eu comecei a gritar: socorro, socorro, tá queimando, tô com medo. Eu entrei num desespero terrível. Eu entrei num desequilíbrio emocional terrível. E eu comecei a gritar que eu estava com medo. E de repente, lá em cima, chegou um anjo. E ele bateu em uma das árvores que estava, num galho grande da árvore que estava lá em cima, bateu para poder quebrar, ela quebrou e ele caiu, a árvore caiu, um pedaço da árvore caiu. E eu me esquivei, dei um pulo e agora esse anjo ele veio descendo devagarzinho. Tem uma história muito tremenda que eu não vou falar hoje sobre esse anjo, mas ele veio descendo. Ele era um pouco mais alto do que o ser humano, tá? Um pouco maior do que o ser humano. E ele veio descendo. E naquele momento eu recebi uma bronca terrível. Como se eu estivesse pertencendo a um exército de seres humanos, e só estava eu ali, e eu tive que ouvir uma bronca, uma correção, uma repreensão por um exército inteiro. E aquele anjo, quando chegou para mim, ele falou assim: vocês tendo dons e em não usando os seus dons, ainda pedem mais dons. Vocês ministros, foi a primeira vez que eu vou chamar de ministro, eu não tinha nem carteira de membro na época, e ele falou assim: olha, vocês ministros causam vergonha e escândalo no evangelho. E ele falou naquele momento: querem ser agricultor, mas não aguenta o calo da foice e da enxada. Querem ser pescador, mas não aguenta o tamanho das ondas. E querem ser soldados, mas não aguentam a pressão militar. E aí, a partir daí, eu tive uma sequência de revelações, uma sequência de visões tremenda, foi mostrada muita coisa, mas isso eu vou deixar para um outro dia. Tá?